Quando você chegar ao coração da vida, você poderá encontrar a beleza de todas as coisas. Khalil Gibran. Eu queria muito ser mãe. Eu queria muito a vinda da Alice. Quando ela nasceu, eu não suspeitei de nada. Ela foi tendo desenvolvimento padrão ali dentro, igual as demais crianças. Por volta de 1 ano que eu comecei a sentir a presença da ausência, né? Da fala da Alice. Por volta dos 2 anos de idade, eu tentei retornar ao mercado de trabalho. E aí, coloquei a Alice numa creche, né? Com 2 meses que ela estava na creche, a creche me chamou. E a creche me disse que ela ficava muito isolada. Ela não falava. Ela já apresentava seletividade alimentar, porque na escola ela só comia arroz, em casa também. Dentro de mim eu sabia que tinha alguma coisa e que eu não sabia o que era, mas a que a minha filha precisava de mim. Ela precisava de ajuda. Eu encarei o diagnóstico com muita naturalidade, porque eu já sabia, nesse período, que tinha alguma coisa. Então, saber o que era, para mim, foi um alívio. Porque eu sabia que eu ia conseguir focar no que era e ajudar a minha filha. E foi aí que eu comecei a mergulhar sobre a causa do autismo, saber o que era, estudar. A minha filha não tem nada de errado. O fato dela estar dentro do espectro não faz dela uma aberração. Ela é uma pessoa que tem uma condição de saúde e que necessita de cuidados. Mas ela tem a total condição de estar em sociedade. Eu espero que quando ela cresça, que ela seja adulta, que ela consiga trabalhar, que ela consiga estudar, que ela consiga ter autonomia, que ela não dependa de mim para sempre, porque eu não sou eterna na vida dela. Se um dia eu vir a faltar para ela consiga seguir a vida dela. Então eu luto todos os dias, para que ela consiga se desenvolver, que ela tenha autonomia, que ela consiga no futuro ter estudo, que ela consiga trabalhar, que ela consiga formar a família dela. É isso que eu espero hoje para ela. Eu só quero vê-la bem. É só isso que eu espero.
Há um instante na vida em que o silêncio fala mais alto que qualquer palavra. É nele que descobrimos mundos que não se explicam, apenas se sentem. O autismo é um desses mundos, vasto, colorido, diverso. Não é um limite, é um modo diferente de perceber, sentir e existir. E compreender isso é o primeiro passo para a verdadeira inclusão, aquela que nasce da escuta, do respeito e do amor. Sou mãe de 4 filhos, hoje todos adultos. 3 deles são neurodivergentes, porém meu mais velho, se chama Henrique, ele tem 21 anos, ele é um autista de suporte 3, com deficiência intelectual severa, né? O que complica mais o quadro de autismo, porque tira dele a autonomia. Então hoje ele é um adulto que precisa de uma supervisão e de cuidados durante todo o tempo. Na época ainda havia a crença de que eles só aprendiam até os 7 anos. Depois dos 7, não aprendia mais. E foi justo com 7 que meu filho começou a aprender muito mais do que ele tinha aprendido até os 7. E eu acredito que foi realmente porque ali tinha um foco, eram todos os profissionais juntos, olhando aquela criança diariamente, né? Então eles marcavam um objetivo, a gente está querendo que ele, sei lá, preste mais atenção, fique sentado para manter a atenção. Então todos, nas suas especialidades, trabalhavam atividades para aquele objetivo. Então a gente via uma evolução muito grande. Porque muito se fala em crianças autistas. Mas a gente não pode esquecer que essas crianças autistas, elas crescem. Crescem e continuam sendo autistas. Né? Com os seus níveis de suporte, maiores ou menores. Mas aí a gente se depara realmente com uma falta de estrutura. Porque precisa acompanhar o crescimento desses indivíduos. Né? Porque eles estão aqui. Eu não concordo muito com essa coisa de dizer o autista está no mundo dele. Não, o mundo dele é esse, é o mesmo nosso. Ele está aqui, ele existe e eles precisam ser vistos e ser aceitos, né? Porque a sociedade pode até não achar legal ou não querer, mas eles são obrigados a respeitar. Eles precisam ser respeitados como indivíduos, né? E ter as suas necessidades também atendidas e respeitadas, para que eles possam ter dentro das possibilidades dele, porque nem todo autista ele é aquele gênio, né, que se mostra muitas vezes. Alguns são, mas eles são a minoria. A maioria dos autistas adultos hoje tem um suporte maior, precisam, né, de um suporte maior. Por quê? Porque não tinham lá em idade mais tenra, 2, 3 anos, eles não tinham o suporte que hoje a gente consegue para as crianças menores. Então, eles, por falta mesmo de oportunidades, eles não foram tão estimulados, de repente, quanto deveriam. Talvez pudessem, né, evoluir um pouco mais. Como é que fica quando a gente não estiver mais aqui? Né? A gente não pensa nisso todo dia, porque senão a gente pira, mas é uma preocupação real, principalmente quando eles não têm autonomia. E cadê o suporte? Da onde vem esse suporte? A gente precisa disso, né? Principalmente as pessoas. Muitas famílias não têm uma rede de apoio, ou porque vivem em localidades diferentes das famílias de origem, ou porque realmente a família muitas vezes se afasta. Até é muito comum, assim, não é o meu caso, graças a Deus, assim, o meu marido, o pai dos meus filhos, é presente, mas a gente sabe que quando se tem um diagnóstico, no caso aí de autismo, que é o nosso tema, quando vem um diagnóstico, tem uma frase, né? Quando o diagnóstico chega, o pai vai embora. Isso é muito comum. Chega a ser 70%, 80%, por algumas estatísticas, de divórcio quando o diagnóstico de autismo vem. Então, muitas são mães solo. E aí, você precisa dar o suporte para o seu filho, você tem que acompanhar na terapia, mas você tem que mantê-lo. Ele tem que comer, você tem que pagar aluguel muitas vezes. Então é uma demanda muito grande, né? Vivemos tempos em que o diferente ainda causa estranhamento. Mas a diferença é a alma da vida, é o que nos faz únicos. O autismo nos convida a olhar com mais calma, a desacelerar para entender o que o outro sente. Ser consciente é abrir os olhos do coração. É aprender que o diagnóstico não define a pessoa, é apenas uma chave que ajuda a abrir portas.
eu confesso que esse momento com meus filhos com autismo tem sido bastante desafiador e enriquecedor, porque são crianças com uma forma um pouco diferente, né, das outras crianças, quando diz atípica. O que é atípica? É porque é forma diferente, a forma de se comunicar, a forma de interagir socialmente, muitas vezes se assemelha, não é tão diferente assim, dependendo, claro, do nível de suporte, da importância da terapia logo cedo, para que essa chamada neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se adaptar às situações, de criar mapas mentais, de atitudes, de forma como agir, possa ser desde cedo cuidado. O que eu percebo é que quanto mais eu me envolvo com o acolhimento, com a compreensão, com o carinho, inclusive recentemente eu li no livro sobre inteligência emocional, ele mostra que um dos critérios para despertar e para consolidar a inteligência emocional é a compreensão. Então eu percebi isso que mudou muito na relação com meus filhos quando eu comecei a compreender mais ele. Forma de ver diferente, não é totalmente diferente, mas é diferente sim. Como diz a frase, né, muito boa, não há cura sobre ser você mesmo, né? E a gente precisa ficar atento a isso, para dar o nosso melhor, auxiliar a criança a dar o melhor dela. Eu tenho a preocupação, obviamente, com o futuro dos meus filhos, em relação a como eles serão tratados, né, com o autismo, né, que eles têm no futuro, né, quando eu não estiver presente. Me preocupa um pouco, né, ainda a necessidade de maior inclusão, né, maior inclusão, maior acolhimento da diversidade, não só com autismo, né, pessoas com autismo, mas com as outras, digamos, deficiências, usando esse termo com todo cuidado, para que nós possamos lembrar sempre, né, que a diversidade, ela é riqueza. A nossa proposta é prepará-los o mais possível, né, o melhor possível, para que eles se engajem na coletividade no sentido de trabalhar para o bem de si mesmo e de todos, seguir adiante, exercendo seus direitos como cidadão e cumprindo seus deveres também como cidadão. Confiança, sim, na inclusão e no acolhimento das pessoas com autismo, inclusive dos meus filhos. A ciência tem caminhado ao lado da sensibilidade humana. Pesquisas revelam o que há de singular nas conexões cerebrais, no modo como cada pessoa autista percebe sons, cores e emoções. Mais do que números e laudos, há histórias que respiram, que vivem, que ensinam. Compreender o autismo é unir razão e sentimento, ciência e humanidade. É reconhecer que aprender sobre o outro é também uma forma de aprender sobre nós mesmos. Tenho um filho de 11 anos, nível 3, autista. E assim, ser mãe atípica para mim não é uma coisa fácil, porque a luta é diária, né? Assim, as diferenças de humor, essas coisas assim. Porém, é gratificante, porque eu acho que com o meu filho eu aprendi muita coisa, sabe? Eu aprendi talvez a amar mais, a respeitar mais, mas não é fácil. A luta é muito grande, né? E eu agradeço a Deus por eu ter um suporte, né? Que é meu filho, meu esposo, né? Muitas vezes penso, quem não tem, como é difícil, que se já é difícil para mim. Mas a gente sempre diz que o amor, ele está acima de tudo, né? O amor, ele é muito importante, né? Até para o desenvolvimento dele, que meu filho está sem terapia. E é muito importante, assim, a cumplicidade da minha família, né? Que se resume eu e meu marido, meu filho, para nós três juntos ajudar o José, que é o meu filho autista. Então, é isso, fácil não é nada, porque é uma luta diária, são diferentes coisas, ele é seletivo, ele é não verbal. Então, sem falar, né, que a gente trabalha assim, eu bastante resumida, né, porque eu trabalho de acordo com o estado dele. Porque se ele estiver bem, eu vou, se ele não estiver, eu não vou. Entendeu? Então, é isso, né, para nós famílias assalariadas, né, que tem que lutar por fora, né, para poder
aumentar, se não a fralda, a medicação, essas coisas, porque muitas vezes as pessoas falam, mas o salário dele, gente, é fralda, é medicação, é alimentação, que a alimentação dele é diferente, que ele não come tudo, entendeu? Então tudo isso, e a gente luta para o mínimo, né? Para a alimentação e para o pequeno bem-estar dele, né? Porque se a gente for mesmo correr, é fortunas. Então, é isso, né? Mas para mim, assim, sempre digo, não gosto do autismo, né? Amo o meu autista, porque é muito difícil, né? Muito difícil mesmo, porque é mudança de humor, né? Hoje mesmo só tá com 2 horas que eu dormi, tá? Passei 3 dias com ele sem dormir, desde sempre, mesmo a medicação dele em dias. Mas aí a gente se adaptou, porque é 11 anos, e a gente tem que se adaptar a ele, né? Que a vida da gente não é mais do jeito que a gente quer. Na escola, a diferença pode florescer ou se esconder. Depende do olhar que a acolhe. Educar é mais do que ensinar conteúdos, é ensinar a conviver, a respeitar, a ouvir. Quando o professor entende, adapta, acolhe, a sala de aula se transforma num espaço de possibilidades. A educação inclusiva é o coração da mudança. É ali que a criança aprende que o mundo é grande e que há espaço para todos. Ser mãe atípica, né, é desafiante em todos os aspectos. É desafiante na forma da gente vivenciar o convívio deles no dia a dia. É desafiante o cuidado, né? A observância que a gente deve ter no cuidado. É desafiante porque temos que a cada dia aprender, né? A gente se educar para poder educar eles, né? É uma maneira de educar diferente. A gente viveu um processo educativo com os nossos pais, que é totalmente diferente do processo educativo atual, que a gente precisa trabalhar com os nossos filhos. E a criança autista, né, atípica, é muito mais desafiante, né? A gente tem que lidar com as dificuldades de socialização deles, as dificuldades de entendimento, de convivência com os aspectos da família, com os aspectos da escola. Mas Iléo e Atiê, que são gêmeos e hoje têm 4 anos, são presentes de Deus na minha vida e na vida de Alonso, meu esposo. E um dos aspectos que mais me desafia hoje e me faz aprender é como cuidar da saúde deles, conhecendo o comportamento deles, né? Porque o autista, ele vivencia as doenças orgânicas de uma maneira diferente, a fisiologia é diferente. E muitas vezes não tem a sintomatologia ou sintomas que outra pessoa tem, né? Qualquer outra pessoa tem, qualquer outra criança teria, no caso. Por exemplo, eles podem manifestar uma virose potencialmente grave, sem ter uma febre, sem ter uma dor de cabeça tão evidente como teria nas outras pessoas. Eles podem manifestar um sintoma de agressividade, de bater, de ter uma resistência maior, uma inflexibilidade maior no dia a dia. E, na verdade, ele está passando por um problema ali de saúde que a gente não conseguiu identificar porque ele não consegue falar os sintomas. Na verdade, ele não consegue sentir, né, como outra criança sentiria. Então, a partir dessa observância diária com eles, eu consegui identificar que as doenças, né, juntamente com essa equipe médica que tem orientado a gente, que muitas vezes as doenças, elas propiciam uma alternância no comportamento, que não é só o comportamento, não é só a necessidade da terapia, né? É também a necessidade de um olhar diferenciado para as doenças físicas mesmo dele, né? Então, isso tem sido bem desafiante para mim, tem sido um aprendizado constante. Quanto antes a gente cuidar, quanto mais cedo a gente cuidar, melhor para eles é desenvolvimento. Tem um neurologista que eu tenho aprendido também com ele, assistindo as palestras, ele até fala que
No autismo, tempo é cérebro, né? E é isso que a gente deve observar, buscar, né? Tratar tudo, cuidar, dar a prioridade que eles merecem nesse momento, na primeira infância, né? Claro que tem pais que não conseguem isso, tem pais que já conseguiram um diagnóstico tardio, enfim, né? Tem várias outras condições, mas se a gente puder, devemos priorizar esse momento. E tem sido uma experiência muito rica como mãe e como mulher, ser mãe de Léo e Ati. Nenhuma caminhada é solitária. Por trás de cada criança, jovem ou adulto autista, há uma família que aprende, enfrenta, se reinventa. Há noites em claro, diagnósticos, dúvidas e lágrimas. Mas há também descobertas, abraços, pequenas conquistas e uma força que nasce do amor incondicional. A família é o primeiro porto seguro, o lugar onde o diferente é amado exatamente como é. Me chamo Maria José Lourenço, sou mãe de 2 filhos. Uma chama-se Caroline da Silva Fro e Rian, Carlos e Rian. E aos 6 anos eu senti a diferença do Rian. Eu senti que o Rian não falava, vi a dificuldade dele e percebi que ele não era uma criança normal. Aí procurei ajuda, fui procurar o tratamento para ele, consegui o CAPS, acompanhamento. Conforme ele foi crescendo, eu fui vendo que realmente ele era uma criança diferenciada das outras crianças. Aí acompanhei, fiz o acompanhamento, chegou o momento que eu não consegui mais fazer o acompanhamento por devido à minha separação e eu ser mãe solo, ter essa responsabilidade de cuidar dos 2 filhos só. E o Rian foi crescendo e cada vez mais eu vendo as dificuldades dele. Ele se tornava uma criança agressiva, ele batia nos coleguinhas, ele tirava sangue dos coleguinhas. Então, sempre com esses relatos de violência. Não podia ter nada que ele já partia para cima, já agredia. Normalmente, as crianças, chegou a vez a agredir a professora dele, deu um murro na professora, quebrou o óculos da professora. Então, tudo foi se complicando, né? Ou eu trabalho, ou eu acompanho o Rian no tratamento. Que eram muitas coisas que tem que fazer lá no tratamento. E chegou o momento que eu não consegui mais fazer o tratamento do Rian. Eu tive que parar. Então aí foi piorando mais ainda, ele não dormia, passava a noite todinha sem conseguir dormir, porque ele tomava remédio controlado, só ficava desenhando constantemente, sem parar. Desenhando, quando ele desenha na televisão, repetia os mesmos desenhos o tempo todo, ele não se associa com amizade, ele não tem amizade com ninguém, é aquele menino afastado de tudo, né? E hoje eu já aprendi a lidar com a situação do Rian, então já levo uma vida mais tranquila com ele, mais normal. Com a ausência do pai, a fase dele piorou. Com a saída do pai de casa, ele piorou mais ainda, porque ele era muito apegado ao pai. Quando houve a separação, ele ficou ainda mais agitado. Hoje já, graças a Deus, a gente já leva uma vida mais tranquila. E é assim, a vida do Rian, e eu saber assim, que ele era diferente da Carol, de ter essa diferença de os dois, que o Rian é um menino especial que eu peguei do coração. Eu adotei ele com o dia de nascido. E a Carol é minha filha biológica. Aí eu tinha o sonho de ter um filho e adotei o Rian após um dia de nascido. Ele é meu filho do coração. Por ele ser autista, ter essa diferença toda, ele é um menino muito bom. É um menino compreensivo. É um menino que eu já sei lidar com ele. Pelo fato dele ter essa deficiência, mas eu já estou aprendendo a lidar com a situação dele. Superar não é curar o que não precisa ser curado. É encontrar caminhos de expressão, formas de comunicação, pontes de afeto. Cada conquista, por menor que pareça, é um voo. Um olhar trocado, uma palavra dita, um gesto espontâneo, são milagres cotidianos. A superação está em seguir juntos, com paciência e ternura. Entre 1 ano e 1 ano e 4 meses, começamos a sentir uma diferença no desenvolvimento dela. Ela parou de falar, ela parou de interagir e teve uma regressão no desenvolvimento. Então, começamos a procurar ajuda e
veio a possibilidade do autismo. E procuramos terapias, tudo muito difícil, porque na época, 18 anos atrás, era mais complicado, se ouvia pouco falar sobre autismo, como é falado hoje. E durante toda a infância dela, nós convivemos com dificuldades de interação, escola. Após o descobrimento desse diagnóstico, após a descoberta do diagnóstico, que vem todas as terapias, também passei por um divórcio durante esse período, o que me levou a ficar com ela só para lidar com todos esses problemas como mãe solo. Isso foi, vamos dizer assim, a parte mais difícil. Porque ter que trabalhar, estudar, ter uma profissão, procurar conhecimento também de todas os assuntos que se relacionavam ao autismo para assim poder ajudar minha filha. Hoje minha filha tem 18 anos, está em processo de fazendo um curso para trabalhar como jovem aprendiz. Está se desenvolvendo bem, E está sendo um processo para mim, como mãe, entender que ela hoje não é mais uma criança, Ela hoje é uma jovem que sonha e fala em namorar, quer trabalhar, fala em morar só. E eu que sempre fui, fomos apenas nós, Para mim compreender isso, às vezes está sendo um pouco difícil, porque ela é minha companhia, Ela sonha, ela quer pegar o ônibus só, ela quer sair sozinha com os amigos, coisas que os adolescentes normais fazem, Por nós, às vezes, não conseguir distinguir o que é mal, porque às vezes é um sentimento, um pensamento mal com relação a ela, Alguma coisa ruim pode acontecer. Então, isso é o que me deixa triste, Porque isso pode ser algo que vai fazer mal a ela. Às vezes a gente tem dificuldade de entender que esse autista, ele cresce, ele deixa de ser uma criança. Ele passa a ter, dependendo do grau que ele tem e da forma que ele foi incentivado, do que ele foi, as terapias, e como ele teve esse acompanhamento, ele pode ter uma vida normal, Ela tendo autismo, eu também fiz tudo para que ela pudesse ter a vida normal. Que a partir do momento em que eu futuramente não esteja aqui, ela possa também poder viver, Poder ter uma vida, poder se cuidar, porque nós sabemos que provavelmente, pela regra da vida, nós seremos primeiros pais. E a dor da família, da mãe, do pai, do autista é exatamente essa. Como esse autista vai viver a partir do momento em que a gente não estiver mais aqui? Então nós temos essa dor no coração desde que a gente descobre o autismo. Uma sociedade inclusiva não se constrói apenas com leis, mas com atitudes diárias. É nas ruas, nas escolas, nos espaços culturais que o respeito se torna real. Quando cada pessoa entende que o autismo é parte da diversidade humana, o mundo se torna mais justo, mais belo, mais inteiro. Tudo bem ser diferente, porque é na diferença que a vida encontra sentido. Na verdade, eu não começo a minha maternidade como mãe atípica. Eu achava que eu era aquela mãe normal, coruja, a mãe típica, que os filhos não tinham nenhum problema ou condição de saúde que eu me preocupasse. Então eu era essa mãe. É raro que todos sejam. Então pensei, não vai ser comigo, mas foi comigo. Todos os meus filhos são autistas, todos os meus filhos têm condições associadas, todos enfrentam desafios. Nós enfrentamos desafios, parece que tem que sobrepor um desafio por dia. Não tem romance nisso, não tem beleza nisso. O que tem é a beleza deles. Mas a sociedade ainda precisa muito, muito, muito recepcionar esses seres tão especiais que são as pessoas autistas. Às vezes parece que a sociedade quer que eles deixem de ser autistas, É seguir um padrão comum
ou normal, enquanto eles têm muitas particularidades e elas não são respeitadas. Essa sociedade, ela ainda não chegou para eles. Não vejo ainda. Eu me esforço para fazer parte disso, para que os meus filhos tenham esse trilhar, para que eles possam chegar lá na frente, adultos, amparados. Quando entrarem numa igreja, serem respeitados, quando chegarem no seu trabalho, serem acolhidos. As pessoas saberem que o barulho incomoda, que determinados cheiros é comum que ele não se sinta confortável, mas as pessoas falam, é frescura. Essa é a nossa realidade ainda, e não é frescura. Então, imaginar essa sociedade, que já devia ser hoje, mas vamos imaginar daqui a alguns anos, será que ela vai estar tão diferente de hoje? Eu torço que sim, eu peço a Deus que sim, peço muito. Trabalho isso nos meus filhos, mas será que vamos chegar nesse momento? O que as pessoas aí em casa estão fazendo para que os filhos que são típicos sejam gentis e empáticos com os que são atípicos e neurodivergentes? Então, quem sabe, né, no futuro, sei lá, daqui a 10 anos eu venha falar algo aqui para vocês, olha quanta coisa que mudou e melhorou, né? Mas hoje é só esperança. O autismo não é uma condição a ser temida, mas uma linguagem a ser compreendida. É poesia em forma de comportamento, é uma forma única de existir. E quando escolhemos olhar com empatia, descobrimos que todos nós temos algo de singular, algo que nos torna raros e necessários. Tudo bem ser diferente, tudo bem sentir de outro modo, tudo bem ser quem se é. Porque compreender o autismo é compreender a própria humanidade. A princípio é tudo muito desafiador, né? As crianças, elas trazem uma identidade mais, que cada uma tem os seus níveis de suporte, tem algumas que são, que têm suas limitações mais tranquilas, outras precisam de mais um pouco de dependência, mais um pouco de suporte, não só dos pais, como dos cuidadores, seja na escola, seja nas terapias, seja dentro da sua própria casa. Então aqui a gente acaba tendo essa experiência com diferentes tipos de perfis, diferentes tipos de crianças e suas limitações. É importante também saber a questão de ter uma atenção maior, não voltada apenas para crianças. Às vezes a gente vê muito aí as terapias que tem muito essa questão do limite de idade para que venha tá tendo ali um acompanhamento, mas que seja assim para a longa vida, né? Para a fase adulta, para a fase depois da maioridade. É importante que haja realmente essa importância e essa preocupação por parte do governo, por parte de outros sistemas, por parte de professores, por parte dos próprios familiares, para que haja um acompanhamento de longa data, para que a gente consiga adquirir as intervenções necessárias para que as pessoas com TEA não se sintam limitadas, né? Para que elas tenham sua autonomia da melhor forma, para que elas consigam desenvolver e ter uma qualidade de vida da forma mais eficiente possível. Então esse é o meu desejo. Sou Milena, sou coordenadora aqui da unidade Judite Barreto do Amaral, da Associação Pestalozzi de Maceió, e aqui é a unidade que funciona a ecoterapia. Estou aqui há 2 anos, sou enfermeira, cheguei de uma forma não pensada e quem chega aqui eu digo que se apaixona. Quem conhece o mundo do cavalo não quer mais sair. E quem conhece o trabalho que é desenvolvido aqui com as crianças autistas também se apaixona de forma que realmente é emocionante, é gratificante. A gente vê aqui as crianças chegarem de uma forma, os pais também, as famílias chegarem de uma forma e com pouco tempo de terapia, de prática, de estar próximo ao cavalo, a gente já consegue ver tamanha diferença na vida, tamanho impacto que a ecoterapia causa em cada criança.
Hoje aqui a gente vive uma situação difícil na nossa ecoterapia, porque não temos nenhum tipo de convênio com o governo, prefeitura ou qualquer outro tipo de instituição ou empresa. Então, é um custo elevado, os cavalos são muito bem tratados, precisam de ração, precisam de uma alimentação saudável, porque eles são os protagonistas dessa terapia. Sem eles não existiria a ecoterapia, então a gente realmente precisa e faz muito bem esse cuidado, e esse cuidado ele gera custos, que no momento a gente tá bem difícil de conseguir, mas precisamos de ajuda do governo, do olhar mais humano do governo aqui pra gente, para que vejam o trabalho que é desenvolvido, um trabalho que é tão bonito, um trabalho que dá certo, que realmente a gente vê diferença na vida das pessoas que estão aqui. Então a gente precisa dessa ajuda, tanto da parte governamental, como de empresas e pessoas que queiram nos ajudar. Qualquer tipo de doação de ração, doação de feno, vir aqui nos conhecer e ver que o trabalho que a gente desenvolve aqui realmente é um trabalho de impacto na vida dessas 200 crianças que são atendidas. Eu amo trabalhar com a minha função aqui, que é cuidar dos animais e as crianças que chegam. As crianças chegam tudo aperreadas, mas quando ficam perto desse cabo aqui, que é o cavalo, né? Ficam tudo bem relaxado quando monta neles, eles vêm estressados, aí quando chegam ficam tudo relaxado. E nós cuidamos, né, do bem-estar deles também, né? Para eles trabalhar desse jeito, eles têm tudo bem cuidado, nós chegamos de manhãzinha aqui, nós dá banheiro, rasqueia. Aí as crianças chegam, nós botamos as crianças para montar neles. Eles chegam estressadas, tem hora, chegam estressadas, uns. Aí depois que montam, fica tudo bem relaxado. O que seria o autismo? O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, que afeta a parte do cérebro da criança ou do adulto, ou mesmo até do adolescente. Quais seriam esses níveis? Os níveis que a gente tem é nível de suporte 1, 2 e 3. O nível de suporte 1, a gente costumava dizer antes que era o nível leve, só que isso não existe mais, nível leve. Hoje é o nível de suporte 1, é aquela criança que não necessita muito de suporte, mas ela sempre vai precisar de um suporte. Por quê? Autismo sempre vai ser autismo. Nível de suporte 2, ela faz com que a criança perca mais algumas coisas. Pode ser a fala, pode ser o contato visual ou outras coisas, né? E o nível de suporte 3 é aquela criança que já está bem, já está falando, né? Que necessita de um suporte mais adequado, de um suporte mais forte. Então, esses são os níveis que existem no autismo. Eu tenho uma grande experiência por conta do meu sobrinho, que ele é autista. Fui eu que descobri na época, através de um laudo técnico, que nós, como os neuropsicopedagogos, podemos dar o laudo técnico, mas quem fecha o diagnóstico se chama um médico. A gente só dá um norte. E esses pais procuram algum médico para poder fechar o diagnóstico. Eu desejo, na verdade, o que a gente deseja é isso, né? Que eles se desenvolvam, né? Que eles tenham recursos, que eles tenham terapias, que além de todas as terapias, eles tenham amor. O amor, pode ter certeza, é o que move o mundo, é o que faz você poder lutar por uma criança, lutar por uma família. E a própria família também tem que aceitar, né? Tem que fazer as terapias, tem que ter aceitação. Muitos pais procuram a nutrição devido à seletividade alimentar, porque a criança não come. Mas eu deixo bem claro que a nutrição no autismo ele vai além da seletividade, porque ela reduz estereotipias, reduz agressividade, reduz inflamação no corpo, o refluxo, a diarreia, a prisão de ventre, melhora neurotransmissores de prazer, a qualidade do sono. Então, quando a gente vai mostrando isso para os pais, eles vão acompanhando o tratamento e a criança melhora muito. Tem suplementações que são feitas que ajudam também a diminuir essas comorbidades do autismo. E é muito bom de ver que a primeira consulta, a família vem aflita, muitas vezes as mães choram,
meia hora, 1 hora, assim, a mãe chorando, desabafando para começar a consulta. Na segunda consulta, a gente já percebe que a criança está menos agitada, a mãe está mais arrumada e os familiares estão com um aspecto mais feliz. Eu disse, o tratamento está dando certo, né? E eles falam, Então, é incrível de ver que muitas crianças que chegam aqui gritando em crise, que eu não consigo nem contato com ela, com as orientações nutricionais, do que evitar, do que consumir, com a suplementação, a criança volta mais atenta, menos agressiva, está dormindo melhor, não está se automutilando. Então é gratificante. Eu vejo isso como uma missão, um propósito que Deus colocou na minha vida para cuidar dessas crianças. Trago algum material para conseguir trabalhar com essa criança a dessensibilização de texturas, do visual, e trato a alimentação como se fosse uma brincadeira. E por ser uma brincadeira e não ter essa obrigação para comer, essa criança começa a tocar no alimento, a cheirar o alimento, a interagir, e aí começa a gradativamente perder a aversão alimentar. E aí consegue melhorar a qualidade da alimentação dela e assim a saúde dela também. Então eu uso o Dino Papa Tudo para fazer com que a criança coloque a comidinha na boquinha do Dino, depois a criança bota a comida na boca da mãe, e aí a gente vai brincando, de repente ela coloca na boca. Bota uma comidinha na panela para a gente fazer que está cozinhando a comida do Hulk, a comidinha da fada, e aí vai usando a ludicidade para aquela criança perder o medo do alimento. E aí é natural. É natural e a criança começa a comer aos poucos. Lembrando que tem que alinhar a expectativa dos pais. A criança é no tempo dela, ela vai tocar, ela vai cheirar no tempo dela. E deixa muito claro que essa impressão, que quando a criança se sente pressionada, ela rejeita até a brincadeira. E aí é encantador, assim, é um trabalho que eu chego em casa realizada. E o meu recado aos pais, né, que ter paciência com a criança, respeitar o limite da criança e não adiar os tratamentos, né? Não adiar, porque quanto mais adia a aceitação no diagnóstico, mais perdas aquela criança tem. Quanto mais cedo o diagnóstico e a terapia serem feitas, aquela criança tende a evoluir e não ter uma perda significativa no seu desenvolvimento, né? E peço aos outros que não têm crianças atípicas ou atípicos em casa, tenham mais empatia, né? Não apenas na teoria, mas na prática também. É muito fácil ter as leis e dizer que tem, mas quando você não a pratica no consultório, na sua casa, e julga os familiares, julga a criança, você não traz nenhum benefício nem para a humanidade, nem para aquela família. Muito pelo contrário, traz prejuízos. Então, se conscientizem mais, estudem mais, que o mundo tende a melhorar mais com esses atípicos sendo mais respeitados. O serviço social ele está intrinsecamente ligado ao direito da criança. Então, nos serviços de saúde, essa criança tem direito ao atendimento médico, ao acompanhamento com especialistas como neuro, psiquiatra e também a rede farmacêutica, porque essas crianças também precisam de medicação e de exames especializados. O serviço social, ele também está muito junto com as famílias. Essas famílias, elas necessitam de um apoio psicossocial, que nós chamamos, porque essa família, a vida dela agora está em função de uma pessoa que precisa de tratamentos especializados. O autismo, ele é um espectro, né? Ele necessita de várias intervenções e de vários profissionais. Especificamente, o serviço social ele está realmente ligado à questão de fazer com que essa família seja atendida nas suas necessidades. E quando um direito é negado, o serviço social tem a obrigação de fazer os encaminhamentos devidos, seja para a Justiça, seja para o Ministério Público, seja para a Defensoria Pública, auxiliando esses familiares a buscarem os seus direitos. Hoje, a criança que tem um laudo, né, ele não precisa estar atualizando esse laudo. O único laudo vai fazer com que essa família, é um laudo que a gente chama de laudo vitalício. Essa criança diagnosticada com o autismo, ela vai ser para sempre uma criança que vai precisar de atendimento, vai virar um adolescente que vai precisar de acompanhamento e um adulto que também vai precisar de acompanhamento. Quanto mais cedo se diagnostica e se acompanha a criança, a gente vê os resultados, tanto na interação social, como na fala,
como na questão cognitiva, na questão motora. Então, por isso é muito importante todas essas especialidades para que o seu desenvolvimento seja pleno. Essas crianças que têm esse suporte, elas conseguem alcançar, né, vários benefícios, tanto para a saúde como para o convívio. E a intenção é justamente essa, que esse indivíduo ele tenha sua capacidade de maior autonomia para viver em sociedade. A terapia ocupacional é aquele profissional que auxilia no diagnóstico através da avaliação das participações das suas atividades do dia a dia. Ou seja, as famosas AVD, que é o se vestir, tomar banho, comer, o calçar um sapato, escovar os dentes. Avaliamos a sua funcionalidade diante dessas atividades, avaliamos também o processamento sensorial, avaliamos também as suas habilidades motoras e sociais. Em outras palavras, a gente avalia o autocuidado da criança diante das suas atividades do cotidiano. Podemos também estar avaliando as crianças que possuem uma certa esquiva a alguns sons, a cheiros, a gostos, crianças que buscam estar pulando bastante ou aquelas crianças que são mais restritas a movimentos, crianças que não gostam de algumas texturas, crianças que não gostam de alguns sabores, de alguns alimentos. Então, tudo isso a terapia ocupacional pode estar atuando através de testes, de manejos. Atuamos também nas habilidades motoras e sociais, né? Através da coordenação motora e grossa, para melhorar a questão da pinça, da pega no lápis, do cortar com a tesoura, da pega com o copo, né? Tudo isso vai estar ajudando nesse refinamento. E atuamos também na questão da regulação social e emocional. A TO é aquele profissional que vai estar avaliando a criança com perfil funcional como um todo, ou seja, ela olha o paciente de uma maneira holística, né? Olha ele de uma maneira geral, em todos os contextos que ele está inserido, seja em casa, escola, na casa do vovô, da vovó, no parquinho, dos coleguinhas, embaixo do prédio. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação, a gente procura avaliar todos os ambientes que aquela criança costuma estar frequentando, para que a gente possa ter uma avaliação muito mais fidedigna, né? Então, com isso, a gente consegue trazer dados mais reais diante do que a gente busca para um diagnóstico do TEA. Qual especialista diagnostica o autismo? Uma dúvida comum entre pessoas que suspeitam de um caso de autismo na família é qual especialista procurar. Diagnosticar corretamente o transtorno do espectro autista é algo complexo, já que o transtorno não tem uma cara definida. Não existe um sinal físico, seja no formato do rosto ou na pele, que diferencie quem tem a condição de quem não tem. Não há exame laboratorial ou de imagem que confirme o distúrbio. Neurologistas e psiquiatras são os mais capacitados para atender pessoas com TEA. Neuropediatra, neurologista infantil e um psiquiatra infantil. Outro grupo importante nesse momento são os professores, pois a convivência diária na escola permite observar de perto o desenvolvimento das crianças e notar se há traços fora do comportamento típico esperado. A maior divulgação de informações sobre autismo tem ajudado diversos adultos a identificarem por conta própria algumas características. Meu nome é Vanessa, eu tenho 2 filhos. O Arthur tem 9 anos e o Gabriel tem 5 anos. Gabriel, nosso caçula, ele foi diagnosticado com autismo. Nós fechamos o diagnóstico somente esse ano, mas a gente já vinha nessa investigação desde que ele tinha 2 anos de idade, porque ele apresentou muita dificuldade, muito atraso de fala e muitas questões comportamentais. Depois que eu comecei que veio o diagnóstico, e eu comecei também nesse processo de investigação, de aprender realmente sobre o autismo, realmente foi
libertador, eu poderia dizer para mim, porque hoje eu consigo muitas vezes entender os comportamentos dele e sentir que eu posso dar um suporte a ele melhor, que lá no início era muito difícil, eu não sabia exatamente como lidar. Claro que eu ainda, quem recebe o diagnóstico de um filho autista lida com essa insegurança de como vai ser o amanhã, né? Mas eu acho que a informação é muito importante, no sentido de a gente realmente saber como lidar com o nosso filho e dar mais suporte a ele, para ele aprender também a lidar com as próprias crises dele conforme ele for crescendo. Eu acho que esse momento é muito importante, a gente ter esse momento troca, porque acaba que, apesar do autismo ele ser diferente em cada criança, a gente se identifica, as dores se comunicam, né? As experiências, elas se comunicam. E, para mim, entender o autismo do Gabriel foi importante nesse sentido, de realmente eu saber como lidar, como poder ajudar ele, por exemplo, em momentos difíceis, entender que, às vezes, aquilo ali não era birra, e se realmente uma desregulação emocional por causa de estímulos sensoriais. E aí acaba que a gente vai virando especialista no autismo do nosso filho. Né? Eu digo isso, eu me tornei especialista no autismo do Gabriel. Então, foi isso. E mais respostas para descoberta? Você bateu aqui? Bom, meu nome é Márcia, nós temos um casal de filhos de 4 anos, Léo e Atier. Foi uma dificuldade na descoberta, né, com 1 ano e 7 meses, mais ou menos, eu comecei a me inquietar com alguns comportamentos que eu percebia que não estava dentro do esperado para a idade. Eles não davam chá, eles não olhavam o olho, eles não faziam aquela festa quando os pais geralmente chegam, o bebê na cidade. Comecei a me questionar ainda mais e aí disse, vou procurar uma neurologista. E uma decisão foi minha, meu esposo acompanhou, né? E quando chegamos lá na primeira consulta, ela disse sinal de alerta de autismo para ele, e posteriormente foi o mesmo diagnóstico para ela, né, para a Atier. Na primeira consulta, numa semana um, na semana outra, identificou realmente que tinha, deu laudo, viu? Sinais de alerta de autismo para correr atrás das terapias. E foi o que auxiliou bastante, por conta de que a precocidade da atuação, antecipação da antecipação, ajudou muito. E era silêncio mesmo. E quando falava, parecia um dialeto. Você não entendia nada. Hoje, ao contrário, a gente conversa, fala, troca ideias. Então, terapias que não podem parar, porque é terapia durante o desenvolvimento. Porque eu achava que não era, na minha ignorância, né? Depois, graças a Deus, fiz curso de coaching parental, tudo, para aprender, como a Vanessa falou muito bem aí, para aprender um pouco sobre o autismo dos meus filhos. Meu nome é Valdeângela, tenho um filho de 11 anos, autista nível 3. Tenho 2 filhos, né? Um de 17 e um de 11, que é autista, o José. Então, na descoberta, né, que o José era autista com 2 anos e 3 meses, foi na hora. Então, quando eu saí dali, eu não tinha nem noção que seria autista. E assim, graças a Deus, na minha família, foi recebido 100%. Né? E eu sempre falo assim que o amor ele é tudo. Porque o meu filho está sem terapia até hoje, porque ontem eu consegui, com a graça de Deus, e a terapia maior foi da família. Tem o suporte do meu esposo, do meu filho de 17 anos, e é uma coisa que eu digo sem preço. Sem preço, o amor é tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, é isso. Meu nome é Débora, tenho uma filha de 9 anos. Para mim, o diagnóstico, quando eu descobri em si, não foi um choque, porque eu já tinha uma noção, né, do esperado, né? E assim, quando eu fui atrás, desde 1 ano, não fui atrás por conta do autismo, mas sim por conta da hiperatividade que ela tinha e da convulsão que ela tinha sempre, desde bebê até 1 ano. Então, quando eu fui à procura da médica para essa descoberta, quando eu cheguei lá, ela passou uns exames e eu tipo assim, eu não vou não procurar, porque eu acho que não é nada, né? E assim, quando foi com o tempo, a criança, minha filha, foi crescendo e eu vi que ali tinha algo estranho, né? Assim, no comportamento. Aí com 5 anos retornei à médica novamente e foi quando o diagnóstico caiu e assim, como eu já vinha
tipo assim, na descoberta, já sabendo, né, o que realmente ela tinha, para mim não foi muito difícil. E tipo assim, meu esposo e a família ficou surpresa, mas assim, aceitaram, porque já tinha uma desconfiança, né? E eu, assim, desculpa, viu, gente, porque hoje eu tô também fazendo psicólogo, né? Porque talvez eu tenha esse diagnóstico e não é fácil eu estar aqui falando isso. Porque eu estou aqui, mas o coração tá, o nervosismo também, a fala, a compreensão, assim, para mim não é fácil. Por isso que eu estou no psicólogo, procurando para ver se eu tenho algo, tipo do autismo, que descandeou na minha filha hoje, Nini, antes, quando eu era bem pequena, o que descandeia nela, descandeava em mim, até hoje. E eu tenho um filho de 20 anos também, ele agora está fazendo psicólogo também, e ele disse que está fazendo porque se espelhou em mim para ajudar a irmã também. Mas assim, não é fácil, tá no meio assim de um monte de gente. E não é porque, tipo assim, eu tenho vergonha. É algo assim dentro que... Não sei. Não tem costume? Assim. Não é costume, é verdade pequeno. Você, como eu disse assim, como foi que você levou a vida, né? Você nunca teve descoberta assim. Eu disse, porque obviamente a gente não tem a intervenção que tem hoje. Os pais não procuravam, né? E eu sempre tenho essa dificuldade até hoje na fala. Podia dar outros nomes. Camilo. Às vezes eu erro o nome, falar, não é porque eu queria. Às vezes trava, assim, não é porque a pessoa em si, alguma coisa só é algo assim, sensorial. É maravilhosa, né? Isso. É algo sensorial, assim, em mim, que não se encaixa, sabe, assim, não é bem a vergonha em si. É muito complicado de você expressar, né? É por isso que eu estou correndo atrás do diagnóstico, para saber se sim ou não, né? Eu sou a Letícia, sou mãe da Alice, tem 10 anos. Havia o atraso na fala, a seletividade alimentar, ela também tinha bastante. E fui ver que ali estava fora do normal ali, dentro da normalidade da maioria, né, esperada. E quando veio o diagnóstico, para mim não foi um luto, né? Eu sabia que tinha alguma coisa. E para mim foi libertador o diagnóstico, de saber que a minha filha precisava de ajuda e ela precisava de mim, né? Ao saber o que era o autismo, foi libertador para mim, porque eu sabia o que era e eu sabia que eu poderia buscar ajuda. E hoje a minha vida é estudar, né? Me especializei muito, estudei muito sobre autismo, não só para ajudar a minha filha, mas para poder ajudar outras crianças também, né? Sabendo a luta como que é. E essa é a minha jornada com o autismo. Bem, todo mundo, eu sou Rose, eu tenho 52 anos, sou mãe de 4 filhos. 3 deles são neurodivergentes. Quando veio o diagnóstico, né? Veio por conta de um atraso de fala. A pediatra encaminhou para o otorrino, porque deve ter um problema auditivo, eu não tinha perda auditiva alguma. Encaminhou para um neuro, estudo assim, em um mês. E quando a neuro avaliou, ela falou, olha, tudo indica que ele está dentro de um espectro autista. Mas seja lá o que for, o nível que for, a gente não sabe, nem se falava em nível ainda, né? Antigamente era leve, moderado, severo. E se falou, mas seja lá o que for, o tratamento é um só, estímulo. E quando veio o diagnóstico, também para nós não houve esse dito luto do diagnóstico, porque o nosso filho é adotivo, chegou a nós por adoção. Então, nós não tínhamos a idealização, né, que muitas vezes acontece quando você tem uma gestação, você tem aquela idealização do dito filho perfeito, né? Então, você precisa de um período para realmente lidar, absorver e ressignificar um diagnóstico. O meu filho ficou 5 anos sem terapia, mesmo podendo fazer uma terapia particular, né? E não tinha, porque não tinham clínicas que atendessem um público autista, de suporte alto, jovem e adultos. E ele ficou dos 15 aos 20 anos sem conseguir fazer terapia. E ano passado ele voltou. E a gente vê o quanto é importante não interromper esse processo terapêutico, porque isso é fundamental para eles, né?
Sim, eu falo eu, mas na verdade o meu marido sempre esteve junto, parceiro. A gente hoje, eu deixei minha carreira, né, para estar mais próxima do Henrique, comecei a fazer outras coisas, mas sem o suporte aí do meu marido, porque a gente divide tudo. Para eu estar aqui hoje, ele está com o meu filho e vice-versa, a gente se reveza, porque a gente não tem uma rede de apoio, até porque não somos daqui, então a gente não tem família, não tem deixar um pouquinho na casa da avó, da irmã, da tia. Não, isso não faz parte da nossa rotina. Queria falar também, meu nome é Jonathan, eu sou pai do Gabriel, de 5 anos, tem 5 anos, e queria falar um pouco da rede de apoio, porque No nome da criança, vocês só tem ser humano que falar que é mais de outros estados e tal, e a minha rede de apoio, eu fico até emocionado, é que a família da minha esposa conseguiu essa pessoa de novidade no primeiro consulta, numa semana é um, na semana o outro. Identificou. Meu nome é Sandra Maria da Silva, tenho 44 anos, sou mãe da Sara Jennifer, né? Ela hoje tem 18 anos. Aos 6 anos eu tinha diagnóstico. Com o diagnóstico veio também o meu divórcio, né? Eu e o pai dela nos separamos e ficou tudo pra mim, né? A partir do momento em que a gente se vê só, a gente tem que dar em dobro, né, para o filho aquilo que poderia ser dividido, né? Eu me formei em pedagogia, depois eu fiz psicopedagogia e fiz educação especial, para que eu pudesse dar o suporte que a minha filha precisava, no desenvolvimento dela, né? Hoje, ela tem 18 anos, está no grau leve, né, mas que ele chama mais leve, grau 1, né? E está trabalhando, né? Eu quero dizer aos pais que têm seus filhos, né, que tudo passa pela terapia, passa por não desistir, por continuar na luta. Então, é possível que nossos filhos tenham uma vida normal, porque eu posso dizer que a minha filha hoje, dentro do espectro, né, e das dificuldades que ela apresenta, ela tem uma vida normal, né? E é o que eu desejo, que isso seja um ganho para a vida dela. E eu acredito que, se a gente não desistir, a gente tem condições, né, de chegar na realização dos nossos filhos no futuro. Voltando a falar da rede de apoio, eu queria dizer que é muito importante, porque é uma luta mesmo. Levar para terapia, levar para escola, e não sei o que, e pererê, você fazer isso. Já com a rede de apoio, é uma correria, imagine você sozinha. E a gente conta com a rede de apoio, que é da minha sogra, do meu cunhado, que não tem filho dele mesmo, mas ele cuida muito bem dos meus filhos, principalmente do Gabriel. Ele não cede a cama dele para ninguém, só para o Gabriel, fica lá. A televisão dele é o Gabriel que fica assistindo. Então, felizmente, a gente tem essa rede de apoio da família da minha sogra. A gente mora perto um do outro, já por causa desse aí. Tratamento do Gabriel, que é todas as manhãs nas terapia, à tarde na escola. E é isso. Eu me chamo Luana, eu tenho deficiência visual e sou mãe atípica também. Mãe solo, porque quando eu me divorciei, o mais novo ia fazer 1 ano, vivenciando medida protetiva, vivenciando aquele equilíbrio de pratos na mão, trabalhar, limpar a casa, cuidar de idades diferentes, porque o mais velho tinha 10, 7, 5, 3 e 2. E isso quando eu comecei a descobrir os diagnósticos, porque eles eram bem mais novos quando eu me separei. E aí era uma dinâmica de a mãe solo, mas sem rede de apoio também, eu não tenho família aqui. Iniciou todo um trajeto difícil de trabalho. Eu trabalhava até então, naquele momento inicial, e veio a pandemia, com o horário igual de todos. Aquilo atrapalhou muito o desenvolvimento dos meus filhos, porque eles precisavam de mais de mim, e eu precisava do dinheiro para sustentá-los. E aí, em um dado momento da minha vida, iniciou essa parte boa que o amigo falou da rede de apoio, porque muitas amigas foram me acolhendo.
e chefias que eu passei a ter, que reduziram a minha carga horária. E isso fez total diferença na vida dos meus filhos. A gente sabe que todo o autismo, independente do nível, ele é difícil da gente manejar em todos os ambientes que a gente leva os filhos. Às vezes as pessoas olham para a pessoa autista, não vou nem dizer a criança, né? Porque, como ela disse, eles crescem. E tudo que a gente quer é estimular o nosso filho. A gente quer incluir, a gente quer fazer com que ele participe. E, às vezes, as pessoas elas querem se afastar. Ou, às vezes, pela falta do conhecimento. Às vezes eu nem acho que é por maldade. Muitas vezes é a falta de conhecimento mesmo que faz com que elas não queiram interagir com a criança por não saber como fazer isso. E pelo menos para mim, isso é uma das coisas mais doloridas, no sentido realmente do dia a dia, de como as pessoas tratam, né, assim, porque eu já vi situações de a pessoa olhar para tudo que eu quero é que as pessoas falem com ele não fala. O Gabriel, ele começou a falar do ano passado para cá, mas ainda é uma fala muito limitada. Palavras, e agora que começou a formar frases, ele não responde quando você fala com ele. Ele fala quando ele quer se comunicar com você, mas se você falar com ele não responde. Mas todos os dias eu estou perguntando, eu pego ele na escola, como foi seu dia? Porque eu espero que um dia ele me responda. E aí é isso que a gente espera que as outras pessoas façam também. Que por mais que elas saibam que ele não vai responder, elas continuem perguntando. Porque se ele não for estimulado, nunca vai vir essa resposta, né? Então, eu tenho essa preocupação de fazer com que as pessoas entendam que não é você deixar o autista no mundinho dele, como eu já ouvi muita gente dizer, ele vive no mundinho dele. Não, é você incluir ele no seu mundo, no mundo de todo mundo. E isso começa com as coisas muito simples, de você dar um bom dia para ele, mesmo que ele não me responda, de você perguntar como ele foi, de você querer abraçar, né? Por exemplo, já houve situações da pessoa, assim, eu posso abraçar ele? Ou, tipo, alguém ia abraçar parentes, né? Iam abraçar e aí dizer assim, não, eu acho que ele não gosta, não. Não, ele gosta. Cada criança é uma criança e às vezes tem autistas que não gostam, mas ele gosta, pode abraçar ele. Se permita conhecer o meu filho, se permita conhecer o Gabriel. Porque antes dele ser autista, ele é uma pessoa. E eu acho que é isso que a gente precisa, que as pessoas entendam. Incluam. E incluir não é só dizer, eu tenho uma pessoa autista na minha família. Não. É você fazer com que ela faça parte da sua vida e do seu convívio mesmo. De todas as formas possíveis. Então, questão de suporte, graças a Deus, eu sempre tive, né? Do meu esposo, do meu filho, da minha mãe. Tanto é que 4 anos que a minha mãe morreu, o meu filho não estava saindo de casa. O José está com 2 dias que ele mesmo calçou a sandália, vestiu a roupa, me puxou e a gente saiu girando assim na rua, entendeu? Assim, e ele mesmo, às vezes, a menina pode abraçar, eu digo, se ele quiser, abraça. Né? E assim, para mim, a maior dificuldade que eu tive foi em questão das crises. Eu chorava horrores, porque ele se mutilava, ele metia a cabeça na parede, ele se arranhava. E eu dizia, a gente só fazia orar, né? Eu chorava muito, sabe, de ver ele naquela situação, porque a gente não sabe o que é que passa na cabeça, não sabe nada, né? E eu sempre digo, às vezes as pessoas questionavam, eu nunca tive problema disso, de, não, rejeitar, não. Sempre em relação a isso foi benção, sabe? Sempre foi benção, graças a Deus. O meu problema é só a questão da seletividade e da gente lidar, né? Mas, como eu sempre digo, Deus conduz tudo e o amor é tudo. E a prática do amor na nossa família, graças a Deus, simples e humilde. Mas é isso aí. E eu já só tenho gratidão a Deus pelos meus filhos, né? Falo por Deus. Eu digo, não tenho só um anjo azul, tenho 3. Que é o meu esposo, meu filho de 17 anos e ele. São meus anjos. Eu sou funcionária pública desde que ela tinha 3 anos. Eu passei em um concurso, fui chamada. E tive muita dificuldade com relação às terapias dela. Porque eu já fazia faculdade, né? E tinha que fazer estágio e tinha o trabalho. Como era que eu ia fazer as terapias dela? Porque era um direito meu acompanhar a minha filha. Mas, mesmo sendo funcionária pública, não era nem privado, para mim foi negado esse direito. Eu tive que lutar muito
para conseguir que minha filha hoje pudesse sair só, né, como eu falei, ter essa liberdade de dizer assim, ela tem a autonomia que ela tem hoje. Na época eu precisei lutar muito. Isso me custou a saúde mental, porque eu tive depressão, precisei acompanhamento psiquiátrico para poder ter forças para lutar, né? Então, não é fácil, mas a gente não pode desistir, porque a gente sabe que para os nossos filhos terem, evoluírem, eles precisam da gente. E a gente precisa ser forte, né? Estar forte. Para hoje, ela está no grau 1, ela precisou evoluir. E isso dependeu muito de mim também. Meu filho, por ser um suporte mais alto, quando era pequeno ele tinha bastante crises de desorganização. E uma vez ele tinha 10 anos, foi muito sério, porque foi na rua. Eu estava indo para a festa do Dia das Mães dos outros 3, e assim que eu desci do carro na porta da escola, uma rua bem movimentada, ele se desorganizou. E ele rasgou a minha roupa, rasgou minha blusa, e começou a juntar um monte de gente em volta. E naquela hora a minha preocupação era, não, eu preciso segurar. Ele já está desorganizado, e por mais que eu estivesse ali nervosa, na ânsia de resolver aquilo, eu pensei, não, agora é a hora, a gente luta tanto por quebrar a bolha, né? Mas naquela hora eu falei, não, aqui é uma bolha, sou eu e meu filho, e eu preciso fazê-lo se regular, né? E era uma multidão de gente em volta. E falando um monte de coisa. Ele tinha tirado tênis, camisa, ele estava só de short, mas um pouco já ficava sem short. E eu falava, a mamãe está aqui, o que você quer, o que você precisa. E demoramos quase 40 minutos até que ele conseguiu se regular. Calçou o tênis, botou a roupa toda. E aquela história, né, como se nada fosse. Então essa questão da gente ter que ser forte, às vezes é um peso tão grande. A gente ser forte. E ser forte o tempo inteiro. Porque ninguém é. Mas nós, mães atípicas, parece que o mundo exige da gente ser forte o tempo inteiro. E eu demorei 50 anos para perceber que eu não preciso ser forte o tempo inteiro. Né? Eu posso, sim, precisar de um abraço. Eu falo, permitam-se não ser forte em algum momento. Porque a gente precisa também. A gente também precisa ser acolhido, né? Ser abraçado, e isso faz toda a diferença. E às vezes tudo que a gente quer é um abraço, né? A Rosa está falando de ser forte. Isso também me pegou assim, porque desde que eu lutei muito pelo diagnóstico da minha filha, para que conseguisse sair o diagnóstico, todo mundo falava que eu tinha que ser muito forte, porque a minha filha dependia de mim. Eu tive que entrar com ação na justiça, porque por ela ser grau 1, os convênios esquecem o nível 1, né? Eles sempre acham que o nível 2, o nível 3 é o que precisam de mais, né? O nível 1 é esquecido. As pessoas passam por cima e acham que não precisa. Então eu fui me especializar justamente para poder suprir isso para minha filha. Que há 10 anos que eu passo, eu sei tudo que eu lutei. E eu sei o que eu estou passando agora. É um momento muito difícil para mim. Eu me encontro hoje em tratamento também. Encontrei nas famílias atípicas apoio, né? Que eu agradeço muito pela sua vida, mano, hoje, viu? Por ser apoio para mim, para minha filha. E é difícil essa cobrança. A sociedade cobra da gente. As pessoas, as nossas famílias cobram da gente. Mas a gente também é humano. A gente também precisa de ajuda. Não só os nossos filhos. E isso ninguém vê. Ninguém vê daquele que cuida do autista. Quem cuida de quem cuida, né? Que também precisa de ajuda.
A gente vive um momento ímpar na sociedade. A gente está aprendendo, a saúde está aprendendo a lidar, a escola está aprendendo a lidar e a sociedade está aprendendo a lidar. E nós somos os pioneiros nisso, né? Mães e pais autistas de hoje vão ser os pioneiros do futuro, que fizeram a mudança social. A gente está fazendo a mudança social. Quando a gente estimula o professor, vai lá e abraça, ele também gosta. Quando a gente disse com a minha mãe disse, quanto tempo vocês vão demorar? Né? Então a gente percebe que a insegurança ainda deve ficar com eles e não saber como lidar quando eles se desorganizarem, né? E a gente diz, mãe, fica tranquila, a senhora ama, né? A senhora vai encontrar o jeito, né? É um aprendizado. Então a questão da fortaleza, ela perpassa por isso também, da gente se renovar cada dia com a alegria que eles trazem para a gente, né? Quando ela citou que ele ainda não responde quando ela pergunta na escola. Eu vivenciei muito isso. E eu via as outras mães da classe, da mesma turma, dizendo, fulaninha conta isso em casa e brincou com... E eu dizia, meu Deus, ela não responde quando eu pergunto. Mas hoje, eu pergunto, como foi na escola, filha? Ela disse, eu brinquei com fulana. Então, isso já me traz uma alegria, assim, imensurável. Ela já não contou como foi tudo, mas contou que brincou, né? Então, eu acho que essa rede de apoio que a gente busca não é só a rede de apoio da nossa família, é uma rede de apoio da sociedade, de entender a nossa angústia, de entender que ele é um ser social, como todo outro que é atípico, né? E de entender que ele precisa ser cuidado, ser amado, como qualquer outra pessoa da sociedade. E isso é uma luta que é nossa. Deficiência, eu vejo deficiência com D entre parênteses. Como assim? Deficiência escrito com D entre parênteses. Por quê? Essa deficiência é uma eficiência diferente. Ou seja, é uma eficiência que, para poder se expressar, precisa de apoio. Aí, durante a minha fala na Unime, eu baixei o microfone. Aí fiquei falando, e o cara disse, não está ouvindo aqui? Não está ouvindo não, deixa eu me dar um apoio. Aí comecei a falar. Aí mostrei o seguinte, que essa eficiência que os autistas, que os demais atípicos precisam, é o apoio para expressar a eficiência que há dentro de si, do seu próprio jeito. Agora eu vou falar dos bons momentos do autismo, né, do autista. Você só falou coisa boa, tá? Mas não, tem a parte, né? Tem a parte também, né, como ela falou, da gente ser forte. Eu chorava no meu quarto, eu gritava, eu urrava, sabe? Eu chorava bastante. E a parte, sabe, que me emocionou foi uma vez quando eu fui trabalhando, aí cheguei, era 10 horas, e meu filho disse, mãe, ele não quer dormir. Aí ele veio, quando eu cheguei, eu abracei ele, disse, a mamãe chegou, vai dormir. Aí ele entrou no quarto dele e foi dormir. E essa semana eu achei bem fofo. Eu tinha colocado o peito, que ele não come peito, ele só come coxa, sobrecoxa, osso. E o peito é pro meu outro filho. E quando eu cheguei, ele estava cortando o peito, cortando. Que eu olhei assim, eu até filmei, né, pro meu esposo, cortando, e ele botou na panela, eu digo, deixa eu lavar, botei limão, ajeitei, quando pensei que não, ele botou tempero, colorau e sal, botou na airfry. E assim, e quando ele tá com fome, eu já deixo pronto, ele pega na airfry, coloca, tira, e eu fico assim, encantada, né? Encantada. Eu falo bons momentos, porque para mim o mau momento, como eu falei, foi só a crise. Porque eu chorava, ficava agoniada, aperreada. E fora isso, graças a Deus, como eu falei, eu tenho um suporte. Tive da minha mãe, tenho do meu filho, dos meus irmãos, das minhas amigas, sabe? Que só não faz mais porque ele não quer, né? Meu filho, que não é todo mundo. Mas eu só tenho a agradecer, né? Que hoje eu estou colhendo, né? O que eu plantei, né, de desistir de mim para ele. Não, só complementando o que a colega falou, porque às vezes as pessoas falam muitas coisas e a gente tem que aprender a filtrar o que a gente absorve. O resto deixa andar, porque não vai fazer nenhum bem nem para a gente, muito menos para o nosso filho. E a gente tem que, com esse filtro também, dar espaço. Né? Porque parece que as pessoas olham para alguém com deficiência, parece até mágica, né? Porque parece que eles só veem o que falta.
ele não fala. Ah, ele não faz isso. Ah, ele não faz aquilo. Sim, mas olha só, mesmo com tantas limitações, olha o quanto ele é feliz. Olha o quanto ele sorri. Então a gente tem que aprender com essas pessoas. Com essas pessoas que, apesar de tantas dificuldades e de tantas limitações, são felizes. E a gente precisa, né? E mostrar para essas pessoas que sim, mesmo cheio de limitações, meu filho é feliz. E você, que tem todas as possibilidades do mundo, né? Que não tem limitação alguma, por que você se lamenta tanto? Por que reclama tanto da vida, né? Para que essas pessoas comecem a ter um olhar diferenciado. E às vezes a gente precisa realmente, assim, dar aquela cutucada, sabe? E eu aprendi a fazer isso ao longo do tempo. Eu dou aquela cutucada para que a pessoa perceba o quanto que ela está sendo, digamos assim, o quanto ela está num estado de ignorância realmente, de falta de conhecimento, né? E que isso pode mudar. Sobre a fala da Rose, né? Isso, Rose. A minha filha, ela começou na escola pública, né? Eu sou da escola pública, trabalho na escola pública, e ela começou na escola pública, de outra rede, mas era pública também, no primeiro ano do Fundamental 1. E eu fui chamada da escola. Ela já tinha diagnóstico, né, tudo. E a coordenadora, a professora da escola, da sala de recursos, me chamou e perguntou: mãe, eu sei que a sua filha é autista, eu gostaria que você me dissesse o que você espera da escola. O que você deseja que a sua filha, ao sair daqui, no 5º ano, porque lá era só até o 5º ano, saia fazendo? Qual é o conhecimento que você quer que ela tenha? Eu não sei qual é o limite dela. O meu papel como mãe e o seu papel como escola é dar condições da minha filha de se desenvolver, certo? O limite quem vai dar é ela. Eu não posso dizer para você, não, eu quero que ela saia aqui lendo, saia sabendo operações matemáticas. E se ela tiver condições de saber mais? Passar desse limite. Agora, se chegar um dado momento e disser assim, ela só vai até aqui, o desenvolvimento dela foi esse, cabe a mim, né, entender que foi o limite dela e não sofrer por isso. Porque eu sei que eu dei condições a ela, dela se desenvolver. Mas ela tem um limite, é algo que ela traz, né? Agora, eu, como mãe, e você, como professora, não pode tratar a minha filha aqui na escola, né, como enfeite. Eu quero que ela tenha todas as condições de todos os colegas dela de se desenvolver e a ela um suporte maior, porque ela precisa. Toda vez que eu chegava, eu cuidava dela, né, porque, tipo assim, ela não aceitava o pentear, que ninguém penteasse o cabelo, o vestir, que ninguém vestisse, a toalha para enxugar o corpo. Não aceitava que fosse qualquer toalha, tinha que ser aquela mais fofa, né? Aí, hoje eu estou só em casa, me dedicando mais a ela, né? E assim, procurando fazer outras coisas, né? Oi? Muita coisa. Outra coisa. Assim, também fui procurar várias formações, né? Eu sou psicopedagoga, sou analista do comportamento, terminei agora também o curso. Fiz o TIT, né? Que é baseado na rotina visual das crianças, né? Que hoje em dia eu uso a base do TIT, digamos, ela não tem a noção do dias, né, de datas e horas. Aí eu fiz aquele marca-mês direitinho e botei lá tipo uma rotina para ela entender cada dia, quarta, segunda, essa rotina visual, né, para que ela entenda isso. Que dias da semana que ela não tem muita noção. A gente apresentar para ela, né, para onde é que ela vai, né? E isso ajuda bastante. Como é que posso dizer? Essa rotina visual para eles é muito importante. E são visuais? Acho que na parte escolar devia ter, né? Hoje em dia na escola da minha filha não tem, mas assim, é uma importância que os pessoal deviam ter. E assim, é uma coisa tão simples, né? Para quem vai estudar lá não é simples não, porque assim, é vários módulos, várias aulas você aprender e tá aplicando. Isso. Mas uma outra coisa importante é a antecipação. Isso. A gente às vezes esquece previsibilidade, não só da rotina, não. Eu digo previsibilidade em cada momento. Por exemplo, estou com a criança aqui agora. Isso com qualquer criança, por exemplo, com autista. Vou sair daqui a meia hora. Diz, olha, a gente está aqui, mas daqui a meia hora a gente vai sair. A gente tem utilizado, inclusive, esse despertador,
A gente bota o despertador, vai brincar, não quer brincar no parque, não vai ficar o tempo todo. Se você tirar de última hora, ele pode se desregular. Ó, vou botar o despertador, quando tocar, a gente vai embora. Então, essa antecipação também que a psicologia, a ABA ensina, a gente prepara a criança para o próximo passo. Eu gosto particularmente do que você falou desse tema da previsibilidade que a gente começou a falar e da antecipação, né, do que a gente vai fazer com eles. Porque eu aprendi sem esse manual todo aí, viu? A gente aprendeu no Aqui é confeiteira e formada em Direito e só, viu? São 5 filhos autistas, são 5 CPFs para gerir em casa e uma mãe só. E às vezes que eu não trabalhei essa previsão, deu ruim. E eu me lembro de um dos piores momentos que não foi nem com os pequenos, foi com meu filho mais velho. Ele meteu a cabeça na parede quando disse, vamos, tá na hora. Ele estava lendo, e o hiperfoco dele é leitura desde os 3 anos. Ele fez assim, com toda a força na parede. Aquilo foi um choque tão grande para mim, as lágrimas escorreram em mim. E quando ele foi fazendo a segunda vez, ele já foi de novo, vamos ficar e esperar você terminar de ler. Combinado? Na hora eu entendi que não é assim. E não é que eu não soubesse, eu não usei na prática. Então, assim, não adianta, não existe aquela fórmula mágica que vai funcionar se toma risperidona, se toma isso. Não é o remédio, não é a terapia, é você aplicar em casa. A rotina com eles, esses padrões que eles têm, não é a deficiência. Somos nós que a gente não alcança o que eles precisam muitas vezes. Não é o autismo que nos adoece. É esse universo que ainda não nos acolheu, que não nos acolheu. Nós estamos nos acolhendo para poder informar a sociedade. Olha, é assim que acolhe. Nós estamos ensinando, como você falou tão lindo. Estamos ensinando, estamos modificando a Terra nesse olhar de acolhimento. Acolhimento sem maquiagem, sem esse negócio lindo de rede social, sem figurinhas, sem cards. A realidade é essa. Essa é a realidade. Da gente se acolher, da gente olhar uma para outra, sentir, abraçar e saber que são dores semelhantes. Que sobre esse momento aqui, a riqueza de estarmos juntos aqui tem uma outra dimensão. É esse início que a sociedade precisa. Olha o que eles passam e olha qual é o nosso papel nisso? Nosso papel é acolher essas crianças. Trago essa questão no seguinte, que muitas vezes as pessoas têm a ideia de que, principalmente a mãe atípica, ela tem que abdicar da carreira para cuidar dos filhos. E muitas vezes não é uma opção, né? Então, é importante, quando a Luana fala sobre essa questão de tornar o ambiente inclusivo, inclusive no mercado de trabalho, né? É muito importante a gente ter essa noção e essa ideia de que quando a gente precisa incluir a criança, a pessoa atípica, autista, mas a gente também precisa ter esse olhar para a rede de apoio dessa pessoa autista, porque ela não vai conseguir realmente demandar como outras pessoas, e a sociedade cobra muito, principalmente da mulher, nessa performance, essa alta performance o tempo todo. Então, falta muita sensibilidade também das pessoas nesse sentido, de olhar para o profissional e entender que ele é um profissional, mas ele também é uma pessoa que tem uma família, que tem uma vida pessoal por trás, né? E aí, e isso desemboca, isso acontece com qualquer pessoa, mas principalmente pesa muito mais para quem é profissional e tem uma criança atípica que precisa e demanda muito, né? Uma palavra que tem um significado muito grande na minha vida é ressignificação. Porque ao longo da minha vida, por diversas vezes, eu precisei me ressignificar. E com a chegada dos meus filhos, isso se tornou mais intenso ainda. Porque eu precisei ressignificar o meu olhar sobre as pessoas. A minha carreira, que estava muito confortável e também precisou ser ressignificada. E isso foi um aprendizado muito grande. Então, permitam-se ressignificar. Uma palavra que marca a minha vida é perseverança. Eu tenho um pensamento que digo, quando o objetivo for nobre, insista, persista, nunca desista. Quando merecer, você conquista. Pode ser para você, pode ser para o seu filho, sendo não autista. A palavra para mim é fé, porque fé para mim foi tudo, né? Foi onde eu encaixei em tudo na minha vida. E quando eu falo de fé, eu falo de Deus. Então, essa foi a base em tudo. A minha palavra é Deus. Ele foi a base de tudo. O meu sonho de ser mãe, né, eu busquei com ele e consegui. O meu sonho de ser
mãe, de conseguir ser mãe atípica e lidar com os desafios do dia a dia, né? É Deus que me dá essa capacidade. Então, Deus para mim é a concepção da minha existência, a concepção da minha maternidade e a concepção do aprendizado diário de ser mãe de dois, né, espíritos especiais que estão ao nosso cuidado, né? Meu e de meu esposo. A palavra que hoje marca a minha vida é coragem. É uma palavra que eu vejo todos os dias na minha filha. Ela não desiste do que ela quer. Ela vai lá, ela busca e, mesmo com as dificuldades que ela tem hoje ainda, ela realiza. Isso me dá muito orgulho e eu fico muito feliz em saber que ela é essa menina corajosa. E isso eu trago para mim também na vida, né? Não desistir e saber que nossos filhos têm condições de se desenvolver cada dia mais. Minha palavra é aprendizado, porque meus filhos me ensinaram tudo que eu precisava para ser a mãe que eles precisavam ter. Então, essa vida se tornou mais leve nesse momento, no instante em que eu precisei realmente aprender a amá-los do jeito que eles precisavam ser amados e ensinar a sociedade como eles precisam ser aceitos. É sobre isso. A minha palavra é transformação. Ao longo da minha vida, eu precisei aprender a me transformar e me adaptar às situações. E descobrir a maternidade atípica foi me transformar em uma nova mãe, diferente do que eu era para o meu primeiro filho, que era uma criança típica. E com ele eu tenho realmente aprendido que eu preciso me transformar para chegar e que eu posso sempre alcançar uma versão melhor, independente das dificuldades. A minha palavra é amor. É por amor que eu luto diariamente, é por amor que eu crio forças para cuidar da minha filha, para empreender, para estudar, adquirir conhecimentos. É o amor que me guia hoje. A minha palavra hoje é gratidão a Deus por tudo e o amor, porque o amor é igual um quebra-cabeça. Quando se encaixa, tudo dá certo. E através da fé, a esperança da sociedade, a minha palavra é fé. Fé em dias melhores, fé nas terapias dos nossos meninos, fé na melhora a cada dia mais, nos dias deles. E com essa fé, nossos filhos, e com a fé que a sociedade tem de evoluir também. Uma imagem linda que vocês fizeram aqui, é um dando suporte pro outro. Eu queria fazer essa foto de vocês, um suportando o outro. Seria muito bonito de a gente ter isso como referência no documentário. Queremos suporte! O autismo não tem cura. O autismo é para sempre. O amor que compreende e acolhe também. Oi, eu sou o Miguel e eu tenho 12 anos e eu sou autista. O que eu quero para mim é que o mundo me aceite, me respeite e que eu possa ser o que eu quiser.